Medicina São Caetano fez no último final de semana o seu vestibular de meio de ano. Quem elabora essa prova é a banca VUNESP. Ela faz a pedido do Instituto Municipal de Ensino Superior, o IMES, que é a mantenedora da Universidade de São Caetano do Sul de Medicina. Isso é uma prova VUNESP e a gente vem aqui e resolve porque VUNESP é fundamental para quem quer fazer uma medicina pública aqui em São Paulo, mas se você está no Brasil, quer vir para cá, você tem que conhecer essa prova em inglês. É decisiva para sua aprovação aqui. Vamos lá, solta a vinheta, vamos corrigir a prova. Fala aí, turma, tudo bem? Olha eu aqui, o meu nome é Celso, sou professor de inglês, especialista em vestibular e estou aqui para resolver com você a prova do Instituto Municipal de Ensino Superior de São Caetano do Sul, MED São Caetano, uma escola particular aqui de São Paulo, muito procurada para você que tem acesso à condição de pagar as mensalidades ao Instituto Municipal de Ensino Superior. Venha, essa faculdade é muito boa. Inclusive, um grande abraço para o doutor Rodrigo, que é o ginecologista e obstetra que atende a minha esposa, fez o parto do meu filho, inclusive, e estudou nessa instituição. Então, um grande abraço, doutor Rodrigo. A escola, eu confio, é muito boa, vale a pena se você tem condição. Se você pretende fazer uma universidade pública aqui em São Paulo, a FAMEMA, a FAMERP, a Unesp ou a Unifesp, porque você não quer pagar a mensalidade para o Instituto Municipal do Ensino Superior, tá tudo certo, tá tudo bem, continue aqui porque essa prova foi elaborada pela VUNESP e aqui em São Paulo, se você quer estudar aqui em São Paulo, você não consegue desviar da VUNESP. Ah, vou fazer FUVEST, tem inglês também muito importante lá. Ah, vou fazer Unicamp, o inglês lá é muito importante. Então, aqui em São Paulo, você só escapa do inglês se você for fazer pelo Enem. Aí eu desejo a você boa sorte, certo? O inglês lá não é tão difícil, tá? Porém, aliás, falando em Enem, deixa eu falar uma coisa para você. Por favor, deixa o seu like, se inscreva no canal, porque a hora que eu bater 1.000 inscritos aqui, eu vou conseguir lançar um programa especial para o Enem. Mas eu preciso da sua ajuda, que você faça esse conteúdo chegar em quem precisa. Se você está reclamando que não tem condição de pagar a mensalidade para o Instituto Municipal de Ensino Superior de São Caetano do Sul, que realmente é um valor para a realidade brasileira muito alto, imagina quem não tem condição, inclusive, de pagar um curso para se preparar para a universidade. Então, se você quer dar a sua contribuição social, se inscreva no canal, deixa seu like, faz seu comentário, ajuda esse conteúdo a se espalhar para mais pessoas, porque assim eu consigo fazer de graça aqui um curso pelo Enem. Estamos combinados? Tá feito? Posso contar contigo? Então vamos lá. Se você não gostou, não tem problema, você só sai, vai embora, tá tudo certo, mas não atrapalha. Deixa a gente trabalhar aqui, ajudar. Se você gostou dessa força aí, tá bom? Vamos lá então. Se você olhou a prova, tem 40 questões e nós temos 6 questões de inglês. O que isso quer dizer? O Instituto Municipal de Ensino Superior de São Caetano do Sul pediu para a VUNESP dar uma caprichada na prova e a VUNESP falou: medicina, vou colocar 6 questões dentro de 40. O que isso significa? 15% da sua nota objetiva é inglês. Então, não dá para você ignorar essa matéria mais. Você tem que levar a sério. Vou compartilhar algo com vocês. Semana passada, um aluno me procurou, mandou mensagem pelo Instagram, a gente começou a conversar e eu trouxe ele para conversar numa sessão ao vivo, aqui online, pela câmera, e ele falou assim para mim: professor, eu fico um pouco aflito de estudar inglês, com medo de aprender algo que não vai servir para mim ali na frente. Bom, o que eu posso dizer para esse aluno? O que eu disse para ele? Olha, fica tranquilo, na minha experiência, tanto como professor como aluno, o inglês é a língua do conhecimento. Às vezes no Brasil você não precisa aprender inglês, você anda 5.000 quilômetros dentro do Brasil e você só fala português. Na Europa, se você sair de Lisboa e rumar 5.000 quilômetros para o leste, você vai passar por 6, 7, 8 idiomas diferentes, dependendo do caminho que você tomar. Só que, sabendo inglês, na Europa, você resolve todos os seus problemas. O inglês é a língua. O inglês é a língua do conhecimento.
Então, o inglês que você aprende pro vestibular é o mesmo inglês que você vai usar na universidade. Pode ficar tranquilo quanto a isso. Não, professor, mas eu quero falar inglês. Aí é outra coisa, tá? Mas aprender a ler os textos em inglês já vai te ajudar quando você for estudar a aprender a falar. Então, eu acredito que ainda falta eu dizer mais isso para vocês. Falta eu divulgar essa informação. O inglês para o vestibular é sobre leitura. Aprenda a ler os textos. Mas eu quero falar, isso é uma outra coisa, isso é um outro passo, mas só de saber ler os textos, você desenvolver um vocabulário, já vai te dar um grande avanço no momento que você precisar aprender a falar inglês. Certo? Sobre essa prova, o que eu tenho a dizer? Prova muito bem elaborada, prova muito bacana de um alto nível. Não é uma prova tão boa, tão bonita, tão excelente, tão espetacular quanto a prova que a VUNESP fez para Santa Marcelina. Se você ainda não viu a prova da Santa Marcelina e vai fazer vestibular de medicina, eu recomendo que você vá lá e assista a prova, a resolução que eu fiz aqui nesse canal da prova da Santa Marcelina. É a prova de mais alto nível que a VUNESP conseguiu elaborar nos últimos anos para inglês. Está muito bem feita, tá certo? Porém, essa prova aqui, o que aconteceu? Ela foi uma perfeita discriminação. O que eu quero dizer com isso? O que é uma prova perfeita em termos de discriminação? É aquela que quem está preparado passeia, vai tranquilo. Quem não está preparado vai ficar pelo meio do caminho. E nem é uma prova difícil. Essa prova aqui não foi difícil. O que foi assim que pode ter atrapalhado a você que está aqui querendo aprender e entender o que aconteceu nessa prova? O nível do texto. Tinha um vocabulário que para você que não se preparou ainda dá tempo. Você que não está acostumado, o texto pegou pesado. Eu vou te ajudar na hora da resolução com esse texto. Então, não conseguir ler o texto com calma, com clareza, pode ter te atrapalhado aí umas 3, 4 questões do texto. Pode ter trazido problemas para você. Então, estou muito feliz com as mensagens que eu recebi dos meus alunos, inclusive obrigado a vocês que enviaram o arquivo da prova para mim, que eu pudesse fazer essa resolução ainda hoje, ainda há tempo de passar para vocês, quando vocês ainda estão conferindo os resultados. Agradeço a vocês e fico muito feliz e felicito pelo resultado que vocês tiveram. Está mostrando que o trabalho que a gente está fazendo leva a resultado, além de, é claro, de contribuir para a sua formação. Não é verdade? Porque é isso que importa para o professor. Eu aprendi alguma coisa. Você quer passar na prova, eu quero te ensinar algo. E assim a gente vai. Então, a prova pegou pesado no texto aqui e eu vou fazer ele com você, tá bom? Então, 6 questões de 40, 15% da prova. Está mais dado do que nunca o recado. O inglês é muito importante no vestibular, tá certo? 15% das questões da prova objetiva foram de inglês. Sem inglês, a gente não consegue fazer muita coisa aqui em São Paulo, tá bom? Vamos lá? Eu vou compartilhar a prova aqui com vocês. Ah, um detalhe, perdão. 2 questões de tirinha, tá? Então, o que isso quer dizer? Chamou a atenção nas questões de tirinha para a prova ficar mais fácil para a banca e mais difícil para quem não está preparado. Por que cai tanta tirinha no vestibular de inglês, em especial aqui na banca VUNESP? Porque para saber ler uma tirinha, você precisa acionar uma série de mecanismos importantes para entender uma língua. Traduz isso aí, professor. Você tem que ser muito bom de texto para sacar uma piadinha. É isso. A tirinha tem um texto mais curto, mais enxuto, então você tem que ter muito mais repertório para entender a partir de poucas palavras. Segundo, para você entender uma piada, você tem que ter um repertório linguístico. É isso. A questão de tirinha seleciona um aluno bem preparado. É por isso que cai tanto na prova. Então, aqui a gente já vai começar. A primeira questão já é tirinha. Então, a primeira que eu vou resolver aqui com você, olha só, deixa eu ver aqui. Agora eu vou precisar pôr o óculos para enxergar. Está aqui a nossa prova. Deixa eu aumentar aqui. Aí. E a primeira questão já é uma tirinha que eu vou ler com você. Tá certo? Talvez você que já fez a prova já vai querer avançar, ver qual que é a resposta. Mas está aqui, eu vou ler com você. Examine a tirinha. Dinosaur Therapy, terapia do dinossauro, do James Stewart. Essa tirinha já apareceu na VUNESP. Se você for lá no Instagram, você vai achar a tirinha Dinosaur Therapy. Começa a seguir. Começa a ler. Não entendeu? Vai no dicionário. Não entendeu? Manda para mim que eu respondo para você.
E esse processo de insistência, de passar um tempo, é um dos processos que você tem que fazer para aprender o idioma, tá? Life is unfair. A vida é não justa, né? Mas essa palavra unfair, injusta, não é justa, tá? Should we try to change that? Deveremos nós tentar mudar isso? Olha o should aqui do modal verb, que você tem que dominar o modal verb para fazer a prova aqui na VUNESP, tá? Deveríamos, isso aqui é uma recomendação, né? Shouldn't we try to change? Deveríamos nós tentar mudar isso? Não. Não vou mudar. It's better to just accept it and suffer. É melhor apenas aceitar e sofrer. Então, você já tem aqui uma tirinha filosófica. Parece muito o Horácio lá do Maurício de Souza, né? O Horácio, inclusive, é um tiranossauro igual esse bichinho aqui com o braço curto. Isso aqui é o tiranossauro. E esse aqui, se eu não me engano, é o Triceratops. E você deve estar falando, o que você está falando, professor? Está brincando com o dinossauro? Estou falando disso porque a questão vai falar exatamente isso. Depreende-se da tirinha que o dinossauro quadrúpede, ou seja, o Triceratops aqui, é o que ele está falando. Não importa o que ele está falando. Filosofia de vida. E aí você estudou filosofia. Essa aqui eu passei até para os meus alunos adultos que aprendem inglês comigo, porque eu uso a filosofia como tema das aulas. Para a aula ficar legal, para a aula ficar interessante. E surgindo os debates para quem quer aprender a falar. É outra coisa. Quem quer aprender, passa no vestibular aqui comigo, ó, aprender a ler. Então você tem que lembrar de alguns aspectos filosóficos. A prova vai muito além do que simplesmente ler o texto. Está pedindo para você também um bom repertório. Então aqui eu tenho liberdade, solidariedade, falsidade, resignação ou insubordinação. Mandei para todos os meus alunos e eles falaram corretamente. Resignação, porque a resignação remete a uma aula que nós tivemos, que é a aula sobre os estoicos, sobre o estoicismo. Inclusive o estoicismo está em voga, hoje em dia está na moda, porque você tem que aprender a controlar o que você consegue controlar. O que você não controla não cabe a você. Então você se resigna a fazer aquilo que você dá conta de fazer. Aquilo que você não controla, você não vai pensar nisso agora. Não é nenhuma metodologia, nenhuma filosofia absoluta por si mesma, mas você pode aprender um pouco com cada uma, e aqui no caso você tem essa filosofia da resignação, do estoicismo. Não dá para mudar a vida, é isso mesmo, a gente faz o que a gente consegue fazer. Portanto, questão número 1, a alternativa D. Tá certo? Bora. E aqui o texto para as questões 31 a 34. O que eu sempre recomendo aos meus alunos, e vou recomendar a você que está aqui comigo agora, se você já se inscreveu, se você já deixou seu like, tá? Então, eu te peço isso para poder te dar essa dica aqui que vai resolver muitas questões. Pula o texto, ó, questão 31 é sobre o texto. Pula, faz a 32, que é sobre o yet, que está aqui, tá bom? É sobre o yet. O meu aluno já bateu o olho e já acertou aqui. 33 é sobre o texto, pula. 34 é sobre should, modal verb. O meu aluno bate o olho e já acerta aqui. Ou seja, você já acertaria aqui 2 questões sem ler o texto, só com a sua preparação. São aulas que estão no módulo. Eu falo, ó, gente, você que... Aliás, eu vou chamar a atenção aqui. Vou chamar a sua atenção aqui, que é importante, tá? Isso aqui eu vou... É muito importante isso aqui. Vamos lá. Você que vai fazer vestibular da VUNESP, você tem que entender que o que você chama de gramática, na verdade, são elementos de coesão e clareza do texto. Quais são? Pronome, que é pronome pessoal, pronome demonstrativo, pronome relativo, modal verbs e conjunções. A banca pede esses elementos de coesão e clareza para checar se você sabe ler o texto. A sua sorte, a sua vantagem é que você pode estudar esses tópicos e resolver a questão com tranquilidade na hora da prova. Resolve em menos de 30 segundos. Tá certo? Feito o merchan, vamos voltar para a nossa prova aqui. É disso que eu estou falando. Se você domina modal verb, se você domina conjunção, ó, modal verb, conjunção, você já resolve a prova. E aqui, 35, mais uma tirinha para fechar as 6 questões de inglês. O que eu vou fazer?
Nesse vídeo, eu vou resolver o texto, a questão, a prova na ordem, tá? Então, para resolver a 31 na ordem, o que eu vou fazer? Eu vou ler o texto com você. Vamos lá? Antes de ler o texto, ó, de onde veio? The Conversation, tá? Que eu sempre falo nas aulas. Eu trabalho com a revista New Yorker, eu trabalho com o jornal New York Times e com a revista inglesa Economist. Por quê? Porque é o texto que são os 3 fontes que sempre aparecem na prova. Ah, professor, mas apareceu The Conversation. É a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. Aí eu fui lá, deixa eu ver aqui. Eu fui no original, que está aqui. Esse aqui, não, esse aqui é o texto que eu fiz a publicação. Eu acho que o original é esse aqui. Então, deixa eu tirar esse daqui e trazer o original aqui para você. Tá aqui, turma. Esse é o site, tá bom? Esse é o site. Você pode vir aqui, ó. Pode uma sonequinha diária, causar mais dano ou causar mais uma vantagem? Than good. Do harm or do good? Fazer bem ou fazer mal? A Sleep Researcher Explains. Aí vem um texto. Eu quero chamar a atenção, eu acho que você não vai conseguir ver aqui. E quem assinou o texto é a Talar Mokhtarian, doutora Talar Mokhtarian, professora assistente em saúde mental na Universidade de Warwick. É importante universidade que é feito um disclaimer aqui, ó. A Universidade de Warwick patrocina o Conversation, tá? Então, para você saber da onde veio o texto. O que eu fiz aqui para você também? Quem é meu aluno vai olhar isso aqui, ó, e vai reconhecer. Então, tá aqui, ó. Esse aqui é o texto, tá certo? Opa, não é esse aqui é o site. E esse aqui é o texto. Aí, você que é meu aluno até reconhece esse modelo que a gente usa nas aulas ao vivo. Esse é o padrão que a gente usa. O que você vai perceber aqui nesse texto? O texto tem mais palavras. O texto tem mais palavras do que a prova, tá vendo? Então, esse texto foi recortado, foi adaptado para estar aqui na prova, tá certo? Mas a banca não cortou palavras, tá? Às vezes da New York ela corta palavras. Então, o que eles cortaram? Cortaram a introdução, tá? Vou voltar lá para te mostrar. Ó, o que eles fizeram aqui? Eles cortaram a introdução do texto. Deixa eu mostrar aqui para você novamente. Está vendo o texto aí? Então, ó, cortaram a introdução do texto. Você está no meio da tarde, suas pálpebras, eyelids, estão pesadas, o foco está escorregando. É aquela sensação delicinha de cair no sono. Você fecha os seus olhos por meia hora, ó, half an hour é 25 minutos, né? E acorda se sentindo recarregado. Mas à noite, você fica rolando na cama, imaginando por que você não consegue simplesmente dormir. Aquela sonequinha do meio do dia ajudou na hora, mas pode ter atrapalhado depois. Então, o texto vai fazer essa discussão. Esse primeiro parágrafo foi excluído. O que aconteceu? Aqui, na hora da prova, foi direto ao ponto. Olha só. Naps have long been praised as a tool for boosting alertness, enhancing mood, strengthening memory and improving productivity. A sonequinha vem sendo elogiada, praised, como uma ferramenta para boosting, dar um gás, dar um impulso para o seu nível de alerta. Aqui, ó, NES, sufixo, você tem essa aula de sufixo, alerta, melhorando o humor, fortalecendo a memória e melhorando a produtividade. Professor, mas enhancing, improving, você falou a mesma coisa? Sim. Uma coisa que você tem que aprender em inglês. A tradução, ela não é importante. O importante é você entender o sentido que essa palavra tem. E enhancing e improving
podem ser sinônimos de melhorar, mas trazem ideias um pouquinho diferentes. Esse enhancing de melhorar também tem a ideia de aumentar, tem a ideia de expandir. Então, uma palavra em inglês traz vários sentidos. Posso procurar a tradução? Pode, mas você vai perceber que quando você fica querendo traduzir as palavras o tempo inteiro, você não chega muito longe. Quando você aprende essa palavra num contexto e entende o sentido, a ideia dela, você já entendeu que, falei enhance, o sentido já vem na sua cabeça e a sua leitura fica mais fácil. Ainda que para alguns, ele pode sabotar o sono nighttime, o sono da noite. Napping is double-edged sword. O sonequinha é uma espada de duas lâminas. É a nossa faca de dois gumes. Então não preciso traduzir, eu só preciso pegar a ideia. Espada de duas lâminas? É a faca de dois gumes. O que é uma faca de dois gumes? Na nossa expressão em português. É uma coisa que é boa por um lado, mas pode ser ruim por outro. Corta dos dois lados. Não sei por que essa expressão nasceu com essa ideia. Eu só sei que ela tem essa coisa de falar que tem prós e contras. Presta atenção nisso que eu acabei de falar, tá bom? Fazendo direito, done right, is a powerful way to recharge the brain. É uma ferramenta poderosa de recarregar o cérebro. Improve concentration. Repetiu aqui, melhorar a concentração. E dar suporte mental e saúde física. Done wrong. Faz direito, faz errado. Pode deixar você groggy. Isso aqui caiu. Isso aqui caiu não. Isso aqui, essa palavra esteve presente num texto que eu apresentei para os meus alunos da revista Economist, falando sobre o ciclo circadiano. Estava discutindo isso aqui. Era uma questão sobre se o horário de verão é bom ou ruim. Mas, no fundo, estamos falando da mesma coisa. Até quando o ritmo da vida moderna interfere nos ritmos biológicos. Então, você está cansado demais, tira uma sonequinha, vai ser bom ou vai ser ruim? Essa é a discussão. Essa palavra grog apareceu por lá. Isso pode deixar você grog, desorientado, e lutando para dormir mais tarde. Ou seja, quando você for dormir na hora certa, pode ser que você tenha dificuldade. Então chamando atenção para struggle e straining. Fortalecer, lutar. São duas palavras que apareceram muitas vezes nas nossas aulas ao vivo. Por quê? Porque eu sou um gênio que prevê a prova? Não é para tanto, menos. Eu sou um professor que conhece a prova, sabe de onde vêm os textos, conhece o vocabulário e, naturalmente, o momento fala, eu sei que esse texto aqui vai ser importante. Esse texto vai ajudar. Se vai cair na prova, não sei. E não posso saber também, porque senão não faço parte da banca. Se eu começar a adivinhar muito, fica estranho, chama atenção. Parece que eu tenho informação privilegiada. Não é informação privilegiada. É domínio do conceito, é domínio da ideia. Então, e domínio da língua e do vocabulário. Essas palavras são importantes para você, porque elas sempre aparecem. A chave, the key, lies, não é mentira aqui. Lies é o verbo deitar, estar, permanecer. A chave reside. Se eu fosse falar em português, eu não faria deitar ou permanecer. Eu diria, a chave reside em entender como o corpo regula o sono e wakefulness. Não sei traduzir isso aqui. Eu sei que wake é estar acordado, acordar, despertar. Full seria o adjetivo, wakeful, desperto, acordado. E o wakefulness é o substantivo criado a partir do adjetivo. Então seria o quê? O seu nível de estar acordado. Eu agora não consigo lembrar uma tradução para isso, mas é isso que eu quero chamar a sua atenção. Você não precisa traduzir. Você já entendeu que isso aqui wake é o verbo acordar, full é o adjetivo do verbo acordar e ness, criei o substantivo. Wakefulness. O estado de estar alerta, o estado de estar acordado. Eu nem sei se essa palavra existe no português. Eu sei que aprendendo inglês como usar sufixo aqui, um sufixo de adjetivo, um sufixo de substantivo e ter esse vocabulário, eu chego aonde eu quero chegar. Onde eu quero chegar? Eu quero ler isso aqui com calma e tranquilidade e poder responder a questão. Então, para encerrar o primeiro parágrafo. Sonequinha é bom. Tem vários benefícios, mas se você abusar da sonequinha,
você vai ter problema. Já vou te adiantar. Sonequinha até 30 minutos é excelente. Se você der aquela dormida de 2 horas, já fica ruim. É a mesma coisa de manhã. Você acorda às 6 da manhã, todo dia. Acordou. Aí no sábado você resolve dar aquela dormidinha a mais. Você dorme 2 horas. Estragou seu dia. Estragou o seu dia. Então, disciplina do sono. Parte 2, segundo parágrafo. Para algumas pessoas, napping is essential. Para algumas pessoas, a sonequinha é essencial. Shift workers, aqui é o que eu falei sobre o texto começar a travar. Shift workers, trabalhadores que fazem shift. O que é shift? É troca, é mudança. Trabalhadores de turno, médico, que dá plantão, e todo o pessoal que é obrigado a trabalhar à noite. Então, shift workers, often, frequentemente, essa palavra você tem que saber. Struggle, falei na parte anterior, se você não sabe struggle, já ficou no meio do caminho, com um sono fragmentado. Due to, caiu lá na prova da Santa Marcelina ou da Unesp, uma das duas provas da Unesp, agora, nessa do meio do ano. Devido a agendas irregulares. E uma sonequinha bem cronometrada, well-timed, cronometrada, antes da noite, do turno da noite, pode despertar o seu alerta e reduzir o risco de erros e acidentes. Então, vamos resumir aqui? O que ele está falando aqui? Para algumas pessoas, a sonequinha é essencial, principalmente para quem? Trabalhadores de turno. É a galera que trabalha em horários que a gente deveria estar dormindo, porque sim, para nós, homo sapiens, a noite foi feita para dormir, mas tem que trabalhar. Para essa galera, a sonequinha é fundamental, tá certo? De mesmo modo, similarmente, de mesmo modo, as pessoas que normalmente lutam para ter uma noite de sono suficiente à noite, a galera que dorme pouco, seja por conta do trabalho, seja por parenting. O que é parenting? Ser pais. Vou confessar um negócio aqui para vocês, contar um negócio pessoal. Eu tenho um garoto, um filho. Garotão. Eu queria mais, mas a minha esposa falou: meu corpo, minhas regras. Sou eu quem amamenta. Eu não aguento outro ano acordando de 3 em 3 horas. Isso é parenting. Então, cuidar de uma criança, cuidar de um bebê, arrebenta com seus horários. Porque a criança leva tempo para se ajustar nos seus horários. Então, assim, quando ela acorda, você acorda. Quando ela dorme, é quando você pode dormir. E quando você está dormindo, ela acorda para mamar. E aí quem acorda é a mãe. Então, parenting estraga o seu horário de sono. Por isso que a sonequinha vem bem. Ou outras demandas. Então, assim, existem pessoas que, por causa do trabalho, porque tem criança pequena, ou outras demandas, podem se beneficiar das sonequinhas para criar um banco de horas de sono para compensar a perda do sono. Nonetheless, apesar, porém, entretanto, aula de conjunção, tá? Nonetheless, tá aqui, ó. Pode trocar pelo yet, pode trocar pelo however, às vezes pode trocar pelo but. No entanto, porém, rely, importante palavra, já apareceu muito nas nossas aulas ao vivo, porque aparece nos textos, é uma palavra fundamental nesses textos. Rely, basear-se em. Sonecas, ao invés de, outra palavra que cai direto na prova, melhorar o seu sono da noite é uma short term, curto prazo. Guarda isso, short term, curto prazo. Longo prazo, long term. Curto prazo, short term. Metade do prazo, mid term. Pode, então, ao invés de melhorar a sua noite de sono, e no curto prazo, pode ser, ao invés disso, uma solução sustentável. Ou seja, se você não pode se basear na sonequinha. A sonequinha é curto prazo. Então, no caso aqui, minha esposa e meu filho, o moleque acordava de 3 em 3 horas para mamar. Cara, é 1 ano e meio. Depois desse 1 ano e meio, beleza. Aí ela voltou a dormir. E, inclusive, a minha esposa é uma grande adepta da sonequinha da tarde. Faz muito bem para ela.
funciona perfeitinho, ela dorme bacaninha às horas da noite e adota a sonequinha. Para ela é legal, mas para ela, 3 anos disso, impensável. Eu não estou fora, não, sem chance. Então, não era sustentável para ela essa solução da sonequinha, percebeu? E não é bom para as pessoas. Pessoas com insônia crônica são frequentemente aconselhadas a evitar as sonecas totalmente. Por quê? Porque essa sonequinha de dia pode enfraquecer o direcionamento para o sono à noite. Então, se você tem insônia, não tira a sonequinha. Lute contra o sono. Insista, permaneça, porque essa luta vai te ajudar a dormir na hora certa. Se você der uma sonequinha, mais uma noite de insônia para você. Último parágrafo. Apesar dos benefícios, despite the benefits, despite só pode trocar pelo in spite of, que por sua vez só pode trocar pelo notwithstanding. Despite the facts, in spite of the fact, the benefits, a não ser que venha com defect do lá. Mas aí eu recomendo você ir lá na plataforma e dar uma checada comigo. Como é que funciona o uso do defect, tá bom? Apesar dos benefícios, cochilar não é para todo mundo. Eu acabei de falar isso no texto. O texto acabou de falar isso, tá? Idade, estilo de vida e outros padrões de sono que estão ali subjacentes, tá? Underline, abaixo do que está deitado, subjacentes, tá bom? Que é exatamente a tradução dessa palavra. Podem influenciar, seja a ajuda por sonequinha ou hinder. Hinder está com uma marcaçãozinha aqui, ó, de número 1, que eles te falaram o que é. Hinder é atrapalhar, tá? Prejudicar. Uma boa soneca é tudo sobre estratégia, sabendo quando, como e se isso vai te ajudar mesmo, at all, de qualquer forma, tá bom? A chave é experimentar e observar como as sonecas afetam a qualidade do seu sono como um todo, overall, como um todo. Feito de uma maneira esperta, de uma maneira inteligente, wise, sábia, né? Feito sabiamente, ó, criei aqui um advérbio com esse li, wisely, sabiamente. As sonequinhas podem ser uma ferramenta valiosa, valuable, tem valor, prefixo, sufixo de novo trabalhando para você. Feito pobremente, pobremente, elas podem, might, modal verb, será a razão porque algumas pessoas estão olhando para o céu à meia-noite. Staring, tá? Olhar para o céu. Aqui, deixa eu te falar, a doutora Talar Malkatarian, ela tem um estilo para escrever, tá? Então ela fez algumas referências, vou até dizer assim, poéticas. Ela tem a manha para escrever. Ela escreveu bonitinho. Eu te mostrei aqui no texto, tá? Se você quiser depois, você vai lá, eu te ensino. Você me pede aqui, eu te ensino como é que você faz. Ah, eu tenho que tirar aqui, né? Ó, a doutora, ela tem um estilo aqui no Conversation. Se você for lá ver, vai ver como ela escreve bem o texto, tá bom? Vamos lá. Lemos o texto todo, e aí, peraí, vou fazer um negócio aqui. A gente tem que conversar. Eu não recomendo a você fazer uma leitura integral do texto, tá? Só tem 2 provas que você vai fazer o texto. Então, 2 provas que você precisa fazer a leitura integral antes de resolver. Enem, Unicamp. Aqui na VUNESP, na FUVEST, você não faz a leitura integral. Você procura seguir a orientação da prova. Como a prova coloca as questões. Então, por exemplo, vou mostrar aqui para você. Agora que você entendeu o que eu falei, ó, eu li o texto inteiro porque eu vou fazer a resolução na ordem, mas você poderia começar a sua resolução. Olha que interessante. Eu já falei que você ia acertar 32 e já falei que você ia acertar 34. A 34 é modal verb. Opa. E a 32, conjunção, é o yet, tá? A 31 é o texto inteiro. Não vale a pena. Não faça isso.
Faz a 33 primeiro, tá? Que é o segundo parágrafo. Aí você já pode acertar. Mas, para manter aqui o vídeo direitinho, eu não sei quem está assistindo esse vídeo. Aliás, tem mais gente que assiste o vídeo e não se inscreve do que se inscreve. Então, quebra essa aí. Se inscreve no vídeo, no canal. Tá certo? Eu li o texto inteiro para responder na ordem. A 31 eu já li. Então, o que eu sempre falo para você? Tem a ideia geral do texto antes de responder. Qual que é a ideia geral? Sonequinha é bom, mas depende, caso a caso, tem que ver o seu caso, se é o que serve para você. Então, vamos lá. Letra A. Warn the reader about the danger of napping for too long. Peraí. Tem gente que vai me falar, professor, só da questão tá em inglês já me embananou. Então, você está vendo as estratégias que a prova, a banca... Então, você está vendo as estratégias que a banca coloca para você? Para testar o seu nível de leitura? Já coloca a questão em inglês, pronto. Já bate aquela ansiedade, aquele desespero, aquele medo. Então, o que você precisa? Treinar as suas habilidades de leitura. Dominando leitura, dominando vocabulário, a prova vai virar uma vantagem para você. Então, põe a prova ali. Vamos fazer. Tá aqui, ó. Questão 31. O texto avisa o leitor sobre os perigos de dormir por muito tempo. É perigoso dormir por muito tempo? A sonequinha é perigosa? É. Se você tem insônia, não é para dormir muito, não. Na verdade, é para evitar a sonequinha. Então, vou deixar A aqui. Letra B. Mostra como a idade das pessoas e o estilo de vida estão deteriorando a qualidade do sono. Olha só. Essa aqui, se a pessoa leu por cima, não conseguiu fechar o texto, essa aqui poderia ser considerada correta. Informar ao leitor sobre os prós e contras da sonequinha é o que eu falei. Lembra lá? A doutora Tamar falou várias vezes sobre isso. Prós e contras. Espada com duas lâminas? Não, faca de dois gumes. Vantagens e desvantagens. É a C, a ideia geral do texto. Professor, por que você está cancelando a A, então? A A eu estou deixando de fora porque ela não era a ideia geral do texto. Isso aqui era um alerta para quem tem insônia apenas. Não é a ideia geral do texto. A C é a ideia geral do texto. Letra D. Ensinar ao leitor estratégias para tirar uma sonequinha eficiente para melhorar a noite de sono? Não. Nada a ver. Letra E. Encorajar as pessoas a tirar sonecas mais frequentemente do que eles fazem normalmente? Não. A soneca é para quem pode, para quem serve. Trabalhadores de turno, quem tem criança bebê em casa, pode ajudar. Mas é uma ajuda de curto prazo, não de longo prazo. Portanto, 31, perfeita. Letra C. Prós e contras da soneca. Então, você entendeu como é que funciona esse tipo de questão? Ele vai te pedir a ideia geral, é o que o texto está falando como um todo. Qual que é a ideia do texto? Não é pegar questões fracionadas, como, por exemplo, a A ali. Foi uma fração do texto apenas, não é a ideia geral do texto. Então, eu achei... E essa aqui seria a última que você faria, tá? Você faria as duas tirinhas, faria a questão de conjunção, a de modal verb, a do segundo parágrafo e vinha com essa aqui para o final. Depois de fazer tudo isso, essa ideia geral do texto vai ficar clara para você. 32. No trecho do primeiro parágrafo, yet. Yet é ainda que, no entanto, porém. Então você pode bater o olho no yet e perceber que está falando o quê? Como conjunção. Qual outra conjunção de adversidade, de ressalva, de contraste eu tenho aqui? Só tem uma, é o nevertheless. É o nevertheless que poderia ser usado aqui, tá? A prova poderia ter complicado aqui, colocado despite, poderia ter colocado aqui although para complicar, mas não serve aqui, tá? Não serve, mas poderia complicar. Se ela colocasse although, todo mundo ia errar o although, porque ia falar, yet é contraste, although. Lá na plataforma eu te ensino completo como é que você tem que entender isso aí, tá bom? Furthermore, nunca esquecer mais, ó. Further, além. More, mais.
além do mais, além do que. Então, não é contraste, é adição. Because é explicação, é o nosso porquê. Since pode ser como uma condição no caso de apresentar uma explicação, tá? O since normalmente introduz uma oração explicativa. Uma vez que, dado que, presente que, não é o caso aqui da oração. Therefore, portanto, sendo assim, dessa forma, therefore, conclusão. Então, ó, adição, explicação, condição, conclusão. Aula de conjunctions, conjunções. E é gramática, eu já falei hoje, isso aí. Não é gramática. Elementos de coesão e clareza. E no texto aparece toda hora, ó. Tá aqui, ó, yet. Depois vem aqui, ó, cadê que apareceu? Do, to. Não foi aqui? The key lies understanding how, não. Shift workers, aqui. Do, to, aqui, ó, do, to. Conjunção. Similarly strong enough, nonetheless, contraste. E aqui tem tanto instead of como alternativa, como também rather than. Tanto instead of quanto rather than, ao invés de, no lugar de, tá? Alternativa. E aqui para fechar, o despite, de contraste. E na hora de concluir, mas na hora de concluir não usou conjunção, tá? Então, se você lê texto como esse aqui, você podia falar, professor, eu não conheço essas palavras. Marca. Grifa. O seu trabalho é aumentar seu vocabulário. É ler o texto. Não conheço? Marca. Nossa, professor, marquei muitas. Fica tranquilo. Olha essas que você marcou. Volta no texto amanhã e depois faz de novo esse exercício com outro texto. É assim que você aprende. Se você quiser fazer isso mais fácil, você já sabe. Entra aqui, ó. Aulas ao vivo, segunda e quinta, 6 horas, vem aí, a gente aprende isso. E assim, é muito rápido a sua evolução orientada. Então, 32, letra B. Tá? 33, você leu o segundo parágrafo. E o segundo parágrafo fala do que, especificamente? Que é bom para algumas pessoas, mas para as outras nem tanto. E você não pode se basear nessa estrutura de sonequinha no longo prazo, tá? Tem que ver como é que é a sua vida. Se você tem insônia, nem pensar. 33. Letra A. Ajuda pessoas que trabalham à noite a manter o estado de alerta, a evitarem acidentes? Sim, ele falou isso, né? Especialmente para shift workers. Ele falou exatamente isso no segundo parágrafo. Letra B. Resulta em uma melhor noite de sono para pessoas que têm dificuldade? Não, resulta em uma pior noite de sono. Gastou o soninho. Aí a pessoa fica com mais insônia. C. É uma solução de longo prazo? Não, é uma solução de curto prazo para as pessoas que têm filhos pequenos. Tá? Curto prazo, não é longo prazo. D. Ferramenta usada por algumas pessoas para relaxarem durante o trabalho? É sim, essa é uma ferramenta. Só que quando eu venho aqui, onde é que está isso? Isso aqui não está falando nesse segundo parágrafo. Está aqui no primeiro, eu acho, eu vi, né? É uma ferramenta, não é? Ó? Ou está no fechamento? Acho que... tá aqui, ó. O cochilinho, a sonequinha, é uma ferramenta valiosa. Só que está no terceiro parágrafo. E a questão é sobre o segundo parágrafo. Tá? E, recomendado para pessoas que apresentam quadro de insônia crônica? Não. É desaconselhável. Portanto, 33, tranquilo, letra A. E aí eu vou na 34. No trecho, uma boa soneca é tudo sobre estratégia, sabendo quando, como uma pessoa deve tirar uma sonequinha. É uma recomendação, é um conselho, portanto, tranquilamente, letra D, recommendation. Tá aqui, ó, letra D. Assistiu a aula de modal verb? Pum, matou essa aqui na hora. Obligation seria um must. E às vezes o have to, embora eu discorde de usar o have to como obligation, tá? Mas obligation é um must. Permissão.
Permissão não estaria aqui como essa afirmação. Permissão estaria como uma pergunta. Da mesma forma, possibilidade seria able to, can, could, às vezes o meio might, tá? Então não é o should. O que eu falei são modal verbs. Can, could, may, might. São modal verbs, mas não são modal verbs para recomendação com should. São modal verbs para possibilidade. E a habilidade é o able to, you can. Então, assim, essa questão é clássica para pegar aluno que, em cima das coxas, foi lá e pegou as tabelinhas de modal verb e misturou tudo, tá? Você não aprende modal verb com tabelinha, é o contrário. Você aprende e usa a tabelinha para ajudar. Mas a tabelinha só serve para quem aprendeu. Para quem não aprendeu, a tabelinha mais atrapalha do que ajuda. Isso aqui é para quebrar quem foi na tabelinha. Mesma coisa aqui. Embora esse aqui, às vezes uma pessoa com tabelinha bem feita teria escapado, tá? Última, 35. Leia a tirinha. $5 para um café is outrageous. É ultrajante. Eu lembro quando o café era um níquel. Níquel é um metal níquel. É que a moedinha de 5 centavos é feito de níquel, que é cobre, mas o metal níquel, né? É isso. É a moedinha que tem a cara do Abraham Lincoln. Aí tem o dime, que é de 10 centavos. Aí o dime é de decimal, 10 centavos. Isso deveria te dizer alguma coisa. Aqui está como uma recomendação, né? Isso deveria te dizer, mas está mais para uma sugestão, tá? Should tell you something. Sugestão que caiu na prova da Unesp meio de ano. A senhora servindo pizza para o marido. Esse mesmo should aqui como uma sugestão. Que é uma recomendação, né? E aí a resposta. Estou esperando o quê? Um efeito de humor, né? Isso me fala que você é muito velho. Então, o que o atendente está falando? Pô, $5 um café, eu lembro quando era 5 centavos. Isso devia te dizer alguma coisa. O que o cara quer dizer, o motorista? Pô, vocês estão cobrando muito caro. O que nessa simples conversa, o atendente está falando? Cara, você é muito velho. 5 centavos um café foi há muito tempo atrás. O que ele está sugerindo aqui? E eu colocaria essa questão numa interdisciplinar. Colocaria um texto sobre inflação. O dinheiro perde tempo ao passar do tempo, né? Cara, não dá mais, já foi esse tempo. Então eu colocaria um textinho ali e faria uma questão interdisciplinar aqui, falando de inflação. Bom, já entendi, né? O que está acontecendo aqui? O cara acha muito caro e o cara fala, meu, faz tempo, hein? O preço aumentou. O discurso do personagem no último quadrinho, isso me diz que você é muito, muito velho. Quem é esse personagem? É o atendente. Qual que é a referência? Cara, você está sem noção da inflação. Você perdeu a noção. O tempo, o preço, o dinheiro perde valor com o passar do tempo. Letra A. O carro velho, dirigido pelo character, era cara de preto. Nada a ver. É uma referência ao carro vintage, que é velho? Não. Quem é velho aqui é a pessoa, não o carro. Carro vintage, né? Mas se você não entendeu nada, ficou perdido. Mas sabe que é vintage? Que é coisa velha? Ah, é essa. Não. A idade é a idade, né? Cara, você é muito velho. Você é velho, né? Você tá muito velho. Mas ele tá falando da pessoa? Tá falando da pessoa, né? O nickel that the cars intend to pay for the coffee é sobre o níquel? É sobre a moedinha? Vamos conferir? De quem que ele está falando aqui, ó? Olha só. De quem que ele está falando? Ele está falando da inflação ou ele está falando da moedinha? Nenhum dos dois, né? Tá na cara que ele tá falando do cara, ó. Você é muito velho, cara. Você é muito velho, bichão. Então, você, quando era criança, era que você gastava 5 centavos um café. Então a C tá fora. É a B. O copo de café,
que o atendente está segurando? É o copo que é velho? Não é o copo que é velho, né? Os $5 que o motorista quer pagar? Acho que não, né? Então, nessa aqui, tranquilidade, letra A. Essa aqui é a resolução da VUNESP, da Universidade de São Caetano do Sul, mantida pela Instituição Municipal de Ensino Superior, uma excelente faculdade de medicina, uma entidade privada, né? Mas com uma prova feita pela VUNESP. Então ficou claro, se você teve dificuldade nessa prova, está te faltando vocabulário, leitura de texto e talvez um pouquinho de estratégia de prova. Se você não conseguiu fazer a 32, te falta a aula de conjunção. Se você não conseguiu fazer a 34, te falta a aula de modal verb. Cai todo ano isso aí. Não deu tempo aqui, embora a banca tenha favorecido o inglês, com 6 questões dentro de 40, 15%, não deu tempo de colocar uma questão de pronome. É outro tema que você tem que dominar, tá? Pronome pessoal, pronome relativo, pronome demonstrativo. Então, texto para as questões 31, 33, conjunção 32, modal verb 34, e sabendo ler texto, as tirinhas ficariam acessíveis para você, tá bom? Falei muito, mas falei coisas importantes. Isso aqui deu um tempo de uma aula, 50 minutos, e é isso aí. No meu canal a gente faz as coisas completinhas para você. Fico aguardando você, sua inscrição, seu like, a sua mensagem para vir estudar com a gente. Esse mês vai ter turma do Intensivão. Entre em contato comigo para saber como funciona. Não está aqui na descrição ainda, tá? Fica ligado que eu vou soltar a inscrição, vou fazer vídeos de divulgação do Intensivão em breve. Até mais, tchau, tchau, valeu, até a próxima.